Boa noite, estamos aqui na Faculdade Católica Dom Orione, no estúdio do Domcast, para tratarmos de um tema bastante relevante nessa época do ano. Vamos tratar hoje aqui sobre o 13º. E para falar do 13º, estamos aqui com o professor Paulo Negres. Professor Paulo, boa noite. Eu gostaria que você se apresentasse para a comunidade. Por favor. Boa noite, Deusamara. Boa noite a todos. Como você falou, meu nome é Paulo Negres, filho dessa faculdade, sou egresso da Faculdade Católica do Orione. Tive o privilégio muito grande de formar em administração aqui, do qual tudo começou na minha vida e do qual eu devo muito parte do sucesso que tenho. Considerando que o 13º é um assunto popular, é um assunto gostoso de se falar e principalmente um assunto maravilhoso quando você recebe e coloca no bolso, é importante nós entendermos o quanto que planejar o gasto ou investimento desse ativo que entra no seu bolso no final de ano é importante. Então aqui a gente vai ter essa conversa, a gente vai falar sobre a importância do que o 13º tem. É uma conquista maravilhosa para o povo brasileiro e a gente tem que entender também que quando a gente planeja, a gente gasta melhor, a gente investe melhor e a gente tem condições satisfatórias de ainda deixar um pouquinho para o outro ano, né? A gente sabe que o Brasil é o país que paga o 13º. Não é isso? E aí a gente sempre vê as pessoas usam o 13º de forma, digamos assim, indevida, né? Porque o 13º é aquilo que se fala, é algo que você tem que usar para investimento, para planejar algo que você não alcançou durante o ano, né? E a gente sabe que muito o que acontece é o contrário disso. Nessa época do ano, a gente vê muitos memes sobre o 13º e a gente acompanha nas redes sociais, no Instagram e outras, a gente acompanha o pessoal postando memes, né, sobre a questão do 13º. E quando eu vejo esses memes, eu vejo que muitos que postam, que curtem, é porque estão vivenciando aquilo, né? Aqueles memes que falam, o 13º já gastei antecipadamente, o 13º entra na conta e sai porque eu já me endividei. Então, o que você fala a respeito disso, né? Essa questão dos memes é uma realidade mesmo do brasileiro, e essa realidade ela é colocada por causa da questão do brasileiro não ter o costume, né, de fazer de trazer os seus gastos diários, comprometendo apenas o seu salário mensal, ou é porque o brasileiro realmente gasta mais do que o que ganha, como muitos dizem? É engraçado, Deusamara. Assim, meme é uma coisa também muito brasileira, né? A gente pega aí, eu não conheço muito fora do mundo, locais do mundo, mas o Brasil realmente tudo pega moda e entra na boca do povo muito rápido. E o meme é uma cultura já nas redes sociais, nos canais de comunicação pela internet do brasileiro. Agora, quando a gente reage a esses memes, realmente a gente percebe que muitos dos brasileiros chegam no final do ano e ele não tem mais o 13º, porque ele antecipou esse 13º lá em março, abril. Então existe um canal muito fácil hoje que os bancos, as instituições financeiras, elas disponibilizam para o cliente antecipar e ele vai lá e antecipa. Eu costumo brincar o seguinte, o ano ele tem 12 meses. Então esse 13º, que é um prêmio para o trabalhador brasileiro, ele deveria ser um valor para poder ele planejar os seus sonhos e não antecipar os sonhos. O que a gente percebe quando a gente analisa e quando eu falo sobre educação financeira, quando eu falo sobre como tomar decisões eficientes de investimento? A gente percebe que as pessoas elas não querem planejar os sonhos. Elas querem antecipar os sonhos. E toda vez quando eu antecipo um sonho, toda vez que eu antecipo o 13º, eu pago um preço por isso. Então, assim, é natural do brasileiro. Se nós formos olhar para uma sociedade, fazer uma pesquisa estatística, a gente vai perceber que 80%, 70%, e eu estou chutando um número meio que utópico no momento, mas antecipa o seu 13º. E a gente tem que entender o seguinte, o ano tem 12 meses. Então eu poderia muito bem usar esse 13º para poder planejar uma viagem, para poder fazer um aporte na minha carteira de investimentos, para poder planejar talvez os gastos de janeiro e fevereiro, que vai ter mais gastos. E aí, quando a gente faz esse gasto de forma eficiente, a gente vai ter uma qualidade de vida maior, porque, consequentemente, a qualidade de vida financeira está a qualidade de vida em sociedade, familiar e por aí vai. E eu percebo também, assim,
Talvez, né, é uma percepção minha, que eu acredito que essa falta de controle, ou mesmo esse planejamento que você colocou aqui, talvez esteja linkado com a questão de que nós não temos uma educação financeira, né? Se nós olharmos para outros países, né, como o Japão, a gente vê que desde a infância, né, desde a educação infantil, eles são ensinados a tratar da vida financeira. Então, talvez, se nós tivéssemos isso também no Brasil, eu acredito que os brasileiros se preparariam melhor no aspecto financeiro. A gente vê que o brasileiro ele é muito acostumado à questão do parcelamento, né, a questão de recorrer a bancos para pagar contas que são habituais dele. Então a gente vê que existem esses vícios, certo? E isso vai gerando um endividamento cada vez maior. Porque quando você recorre a um banco, a um financiamento para você fazer uma coisa de urgência, né, uma doença, um acidente, alguma coisa assim, você tem uma justificativa realmente, mas você vê que muitos dos brasileiros, eles recorrem aos bancos para pagar contas assim, que ele fez e não conseguiu quitar com o salário, né? Então você acredita que se nós tivéssemos essa educação igual em outros países, desde a infância, se isso fosse colocado nas escolas, na base, né, para nós aprendermos, as crianças aprender sobre economia, sobre toda essa questão financeira, você acredita que os brasileiros usariam melhor o 13º? Com certeza. A gente tem uma cultura, hoje a gente tem uma cultura ainda de poupador no país. Se a gente for pegar os Estados Unidos, o Japão, quando as crianças nascem, os pais eles abrem uma conta no banco e ensinam eles a operar na bolsa. Ensinam eles a operar com fundos de investimento, a fazer previdência privada. Aqui no Brasil, quando um filho nasce, por exemplo, o pai vai lá e quer abrir uma conta poupança. Então a gente tem que entender que hoje não é só poupar. Claro, parabéns pelos que poupam. Está ainda acima de muitos que nem isso conseguem. Mas nós temos que criar uma cultura dentro da sociedade, e isso, Deusomara, tem que começar realmente lá na escola, no ensino básico, de que eu tenho que investir. Porque quando eu poupo, e já é bom, vejam bem, eu estou falando que é bom, mas quando eu poupo, eu simplesmente preservo o valor do meu dinheiro no tempo. Agora, quando eu faço investimento como cidadão, que eu invisto numa letra de crédito imobiliário, ou num CDB, um certificado de depósito bancário ou num título de tesouro direto, quando eu invisto o meu recurso, e eu poderia muito bem usar o 13º para isso, eu estou fazendo a multiplicação do meu investimento. Então, poupar, veja bem, preserva o meu dinheiro. E investir, multiplica. Só que, infelizmente, nós também temos uma grande parcela que não poupa, não investe, e recorre a instituições para poder se salvar de situações que elas se colocaram, de que elas tomaram decisões sem planejamento. E tudo isso eu volto a falar. A gente se deve a 50, 60 anos de deficiência educativa financeira. Nós não temos. Eu acredito, porque eu vejo assim, essa questão da poupança que você colocou, eu vejo porque assim, isso é de uma outra geração, é de um outro tempo, né? Por exemplo, a geração dos meus pais. Poupar, quem tinha uma poupança, realmente naquela época a gente não tinha talvez toda essa movimentação financeira que nós temos hoje no Brasil, mas a gente sabe que poupança hoje, ela não te dá nenhum resultado, com a eficiência que todos esperam. E essa mentalidade de poupar foi uma mentalidade realmente criada, construída no brasileiro. Ele não tem a mentalidade de investimento, de crescimento, igual também o brasileiro muito não tem a mentalidade de empreendedor, né? De empreender, de arriscar. O brasileiro ele fica com muito medo de arriscar. Ah, não vou colocar. E se eu vejo, porque a gente vê algumas falas, e se o banco prender meu dinheiro? E se eu não puder mais tirar aquele dinheiro de lá? E não é isso. Então, mas aí você falta o quê? De informação. E essa informação, eu me lembro até mesmo numa banca aqui na faculdade, que foi uma banca sobre bolsa de valores, a gente vê que o brasileiro não entende muito de bolsa de valores. Não. E ele tem medo de aplicar na bolsa de valores, porque o que ele conhece da bolsa de valores é só o que é negativo. Ele não acompanha o que é positivo, o que realmente se consegue na bolsa de valores. Ele não tem uma noção, Deusomara, de longo e médio prazo. Sim. Então, assim, a gente também está numa sociedade imediatista, inclusive para os investimentos. E aí, enquanto nos Estados Unidos, eu volto a citar, 70% das pessoas investem na bolsa, aqui no Brasil não chega a 5%. E igual você falou, as pessoas elas investem com medo de perder. Elas não investem aqui no Brasil com medo de perder. Lá fora elas investem pensando em ganhar.
Então, essa mentalidade próspera de que o investimento de médio e longo prazo ele dá resultado é o que falta também. Sim. E aí, quando nós trazemos para a gente essa noção, como investidor, de que no médio e longo prazo o investimento dá resultado, a gente começa a sentir o prazer em você ter uma reserva de emergência, você ter uma carteira de investimento. Eu não gosto muito, por exemplo, mas quem gosta de academia diz que começa sem gostar, é ruim no começo. Sim, e depois vicia. Verdade, Eu não consegui viciar em academia, mas eu sou viciado em fazer meus aportes. Certo. Eu faço os meus aportes na carteira, eu crio a minha reserva de emergência. Então, quando você perceber que você não é refém do hoje, você planeja o futuro, veja bem, quando vocês perceberem que vocês não são refém do hoje, do imediatismo, e vocês planejarem o futuro de vocês, o amanhã vai ser um lugar muito melhor, vai ser um lugar muito mais tranquilo. Vocês não vão estar agora dia 20 de dezembro recebendo a segunda parcela do 13º, por exemplo, e ela só passar pela conta porque já vai debitar lá a sua antecipação. Então a gente precisa criar a consciência, eu falo isso para vocês, porque foi despertado e criado em mim isso, a gente precisa criar essa consciência de que quando eu planejo hoje, o meu futuro, o meu amanhã vai ser um lugar melhor. E é muito difícil, eu volto a falar, Desamara, é muito difícil ter qualidade de vida nesse país ou em qualquer outro lugar do mundo sem qualidade de vida financeira. É verdade, eu acredito. Eu não posso, até falar que, na verdade, até que o povo fala assim, dinheiro traz felicidade? Não traz, mas muitas coisas encomenda. E é necessário. Muitas coisas encomenda. Essa questão de que dinheiro não traz felicidade, realmente, né? Se você for tratar a felicidade dentro da sua subjetividade, né? Realmente. Mas ele traz coisas que, como se diz, contribuem com a sua felicidade. E eu acredito que quando você vê essa questão da antecipação do 13º, de chegar o dia do 13º, e igual a gente vê nos memes, já gastei tudo, né? Grande parte disso vem de pessoas que sustentam a família, né? Então é importante você saber utilizar o dinheiro, o seu salário, para fomentar as suas despesas do dia a dia, para pagar as suas despesas, e também você pensar no 13º como uma forma de investir para melhorar a situação que às vezes não foi vivida da forma que você gostaria durante o ano. Mas eu percebo assim que, igual você falou, nós não fomos treinados, e eu falo por mim, a gente não foi treinado nem educado a pensar a médio e longo prazo. Realmente a gente quer sempre tudo mais rápido, né? E eu fico assim pensando, com a questão do 13º, quantas coisas, não poderiam ser feitas por quem recebe o 10º, mesmo aquele que ganha um salário mínimo, quantas coisas não poderiam ser feitas com esse 13º, com esse 13º salário que ele recebe, se ele conseguisse realmente planejar as coisas dentro do seu fazer, do seu dia a dia, Mas nós vemos aqui foi para falar de coisa boa, e a gente sabe que falta realmente essa questão do ensino, porque também você só confia naquilo que você conhece, apostar em algo que você não conhece é realmente para quem tem o espírito mesmo, empreendedor, visionário, como se fala. E então, assim, mas eu vejo, voltando aqui um pouco, eu vejo que essa geração nova, eu tiro pelo meu filho que tem 20 anos, essa geração nova, ela já perdem um pouco disso. Ela já tem mais essa veia empreendedora, eles têm mais essa coisa de não ter o apego. Aqui não deu certo, eu vou ali. Então, se eu investir aqui numa coisa, não deu certo, eu vou investir em outra. E eles, como hoje nós temos as redes sociais, e são milhões de informações nas redes sociais, se você souber fazer uma peneira, você tem informações que são importantes, que são interessantes na rede social, que te ensinam, e eles estão aprendendo através disso. Às vezes eles não têm na escola, mas eles têm um interesse ali de pesquisar, de investigar e tal, e eles acabam aprendendo, Então eu vejo que também a partir dessa geração nós vamos ter um cenário financeiro diferente daqui 10, 15 anos, A gente vai começar a viver um cenário financeiro no Brasil de uma forma diferenciada, eu acredito nisso. Sim, Desamara, a bancarização, os bancos estão mais próximos da sociedade. Hoje, um jovem ele já tem conta em banco. Antigamente a pessoa ia abrir uma conta em banco. Eu cansei de ver pessoas, no auge dos meus 31 anos, eu cansei de ver pessoas abrindo a conta no banco a primeira vez para receber a aposentadoria. Sim. Com 60 anos abrindo a conta no banco. Imagine ter contato com ativo financeiro, seja lá um CDB, seja lá um tesouro direto, que é o Tesouro Nacional.
com uma ação que é algo ainda mais arrojado. Sim. Então, assim, a gente já viveu isso e não é muito longe, não. Sim, que hoje a gente está vivendo ainda. Pessoas que estão abrindo a conta hoje porque elas precisam receber a aposentadoria. Olha, no final da vida produtiva, né? Aposentadoria. Então, hoje, com a bancarização, aliada à globalização e com todo o movimento do jovem entender... Hoje, os jovens falam de criptomoedas. Sim. Os jovens falam, por exemplo, de opções, contrato de opções, movimentação de ações. Então, por causa disso, igual você fala, por ele arriscar mais, às vezes de forma inconsequente, às vezes querendo ganhar o dinheiro mais rápido, sim, porque o investimento, ele é muito ligado ao risco. Sim. Quanto maior o risco, maior o retorno. Só que risco não se aventura, se calcula. Se calcula, é risco calculado. Na vida. Sim. Se calcula nos investimentos, se calcula na empresa. Então, se a gente for falar, por exemplo, como usar esse 13º, como usar os 20% do meu salário durante os 12 meses que eu vou fazer minha reserva de emergência. Primeiro, cria uma reserva de emergência, que é uma segurança para você viver 6, 12 meses tranquilamente se acontecer alguma coisa, e depois você vai escalonando a sua aptidão ao risco aos poucos. Uhum. Porque quanto mais eu aumento o risco no mercado financeiro, mais eu posso ter rendimentos, retornos. Porém, o inverso pode acontecer. Sim. Quanto mais eu aumento o risco, também posso perder mais. Então, assim, a gente percebe... Você falou do seu filho que tem 20 anos. Né? Eu comecei a dar aula na faculdade e os meninos eram todos de 98 para trás. A gente hoje dá aula para meninos de 2005. Sim. 2000 e 2004. Então, assim, a gente já está convivendo com essa nova geração. Com uma nova geração, por exemplo, que pode escolher entre bancos, entre ativos, entre instituições. Por quê? Porque eles procuram melhorias. E eu vejo isso com os bons olhos. A competitividade, a bancarização, a globalização, a informação criteriosa, igual você falou, hoje nós temos nas diversas plataformas canais, instrumentos que possibilitam fazer uma oxigenação melhor da comunicação. E isso eu vejo muito bem. Daqui a 20 anos, nós vamos ter um perfil muito diferente dos consumidores de ativos financeiros. Isso. E para a gente finalizar, né, eu gostaria que você desse algumas dicas, né? Porque você, o Paulo, trabalha no banco, né? Entende muito bem dessa questão de carteira, ativos e etc. Que dicas você daria, né, para essas pessoas saberem utilizar melhor o 13º? Que dicas você daria para que essas pessoas não dependam desse 13º para suprir necessidades que não são fundantes, digamos assim, para poder ter um uso melhor do 13º? O que eu poderia falar, Deusama? Pessoal, seguinte, a gente não pode, como trabalhador, chegar, por exemplo, no dia 20 de qualquer mês, estar ansioso para cair o salário. Todas as vezes, se você está me ouvindo, e hoje, por exemplo, é dia 20, 25, e você está ansioso para cair o salário porque você não tem mais R$1 na conta, está errado. Por quê? Porque isso mostra que você não tem uma reserva de emergência. Isto mostra que você está intimamente dependente do salário. Claro, nós dependemos do salário, nós dependemos dos rendimentos. Mas se você chega no dia 20 de todo mês e você está ansioso porque o salário tem que cair, talvez para você pagar uma energia que está atrasada, está errado. Reveja esses conceitos. Se você está ansioso para chegar dia 20 de dezembro e receber um dinheiro que não foi planejado, que é o 13º, para poder pagar uma coisa de uma conta dos 12 meses, está errado. Olhe pelo lado de que você tem que ter segurança financeira para poder tomar as suas decisões. Eu volto a repetir, eu falei esses dias em uma palestra. As pessoas que não têm segurança financeira não tomam decisões porque elas querem, elas tomam decisões porque elas são obrigadas. É muito difícil você ser obrigado a tomar decisões porque você tem compromissos financeiros. Se você não tem uma reserva de emergência, você não decide os seus passos. Quem vai decidir são suas contas, são os outros. Por quê? Porque você tem que honrar. Então, o que eu posso aconselhar, Deus amado? O que eu posso falar em uma coisa que eu fiz para poder eu escolher o caminho que eu devo seguir para vocês? Primeiro, pessoal, reservem 10%, comece com 10%. Se você ganha R$1.100 por mês para uma reserva, se você ganha R$5.500 por mês, quando você perceber durante 2 anos aplicado numa letra de crédito imobiliário, comece num ativo de baixo risco, num CDB ou num recebível, no RDC que as cooperativas possuem, como bem você falou, eu estou numa cooperativa hoje, né? Sou gerente do Cicobi. Então,
comece com 10%. Quando você perceber, no final do mês, você tem 120%, ou seja, você tem mais e você vai ter o seu 14º salário, que veio de você. Então, o 13º nada mais é do que o 13º salário que o patrão paga. Porém, se você faz uma reserva de emergência e tira 10% do seu salário, você vai ter 120% mais rendimentos no final de um ano de algo que você planejou para realizar seus sonhos. Não pode 10, tem muita conta, que às vezes a gente está cheio de conta, né? Às vezes a gente ganha pouco e tem 1 ou 2 filhos em casa, às vezes o esposo ou a esposa perde o emprego. Sim. E aí alguém tem que suportar as contas da casa. Se não pode 10, 5%. O que não pode, de jeito maneira, a não ser que seja por extrema necessidade, pessoal, é vocês anteciparem as contas ou antecipar os sonhos. Planeje as contas, planeje os sonhos, planeje as viagens, planeje a família, planeje o seu futuro. Porque com planejamento, com decisões estratégicas, com uma tomada de decisão eficiente, a vida fica mais fácil. Ela fica bem mais fácil. Eu acredito. E é interessante o que você falou. Quando você está endividado, quem toma suas decisões são as dívidas. Você não tem uma sensatez, digamos assim, para fazer suas escolhas, né? Porque você está pressionado. E a gente sabe que nada pressiona mais o ser humano do que quando ele tem contas a pagar e ele não sabe como pagar as contas. Justamente. Né? E a gente vê nas instituições, assim, que eu já passei, que eu já trabalhei, a gente vê que isso é uma realidade, né? É comum. Eu lembro que eu trabalhava num local que quando eu comecei a trabalhar aqui mesmo, tinha aquela questão do vale. A gente via que chegava dia 20 do mês, a maioria dos funcionários queriam vale, né? Quer dizer, já estava tirando o salário do mês, que ainda ia vir, já antecipando ali num vale, porque não tinha isso ou aquilo outro. E é aquilo que eu te coloquei. E esse vale era para pagar contas, coisas que são pontuais. Não era uma emergência, não era nada assim. Então eu vejo assim, a minha concepção, que tudo depende realmente da educação, né? A educação financeira que o Brasil não tem nas escolas, né? Que os brasileiros não se atentam às mudanças na área econômica. Isso também é importante. Hoje, quando a gente trata de política, de economia no país, a gente vê uma dificuldade das pessoas de tratarem isso adequadamente. Sim, sim. E essa questão também de financeira e tudo, eu vejo assim, que mesmo que nós estamos vivendo num momento que está sendo tão repensado, né, a questão da graduação, do ensino superior, falando muito do ensino à distância, do presencial e tudo, mas a gente acaba vendo o quanto que isso é importante na vida da gente também, né? Você fazer uma graduação, você fazer algo que realmente também te eleve na questão do conhecimento e etc, né? Você, por exemplo, você poderia estar no banco, poderia estar no mesmo cargo, talvez até hoje, né? E hoje você teve outras oportunidades melhores de quando você entrou na faculdade para fazer um curso superior. Sim, né? eu não tenho sombra de dúvidas disso. Eu sou outra pessoa depois da faculdade católica. Eu arrepio quando eu falo nisso e todas as vezes eu não perco a oportunidade de agradecer. Eu cheguei aqui com R$1.000 na minha conta, até falo o valor R$1.000 que eu tinha. Tava rico. Na época, em 2011, eu fui recenseador do IBGE e eu reservei R$1.000 para pagar na época 4 parcelas. Eu fui ProUni, 4 parcelas da faculdade. Eu falei, o resto eu vou pagar com a coragem, a força e a fé. E consegui, estou aqui. E aí eu percebi que a faculdade e a educação mudou muito minha vida. Sim. Hoje, graças a Deus, eu me considero um homem de sucesso. Por quê? Pelas decisões que tomei, acredito pelas também. pessoas que me ajudaram, pelos professores, pelos mestres, pelos alunos que passaram na minha vida. Então, a gente tomar decisões é a coisa mais difícil que tem. É verdade. Porque até quando você não decide, você escolheu não fazer nada. Não fazer nada. Eu sempre falo isso. É então, assim, decidam. Decidam se vocês vão decidir a vida ou se as pessoas vão decidir por você. É verdade. E a gente precisa ter esse espírito de crescimento, esse espírito de colaboração para poder a gente chegar mais longe. É verdade. E só a gente tem a tinta que pode escrever o futuro na caneta. Se a gente abastecer a nossa caneta com muita tinta, o nosso futuro vai ser longo. As nossas conquistas vão ser vastas. Então, assim, o que eu posso deixar para o pessoal, Deus amar, é essa ideia de que é possível. E que se você hoje está vivendo um dos experimentos ruins, que é não ter o 10º, porque você antecipou, ou melhor, está esperando o 10º para poder pagar contas que você fez no decorrer do ano, 2024 vai ser diferente. Faça isso.
É o que eu espero. Espero que nós tenhamos ajudado, né, as Isso. pessoas com esse bate-papo aqui bem descontraído. E assim, fico feliz, né, por ter você aqui. Quem não sabe, o Paulo foi meu aluno, né? Estive na banca de TCC do Paulo, que foi excelente, né? Foi aprovado com nota máxima, 10. Foi. E é isso aí, é o que Olha a o ego católica subindo. é o que a católica espera, né, de todos os seus egressos. A gente sempre fica muito feliz quando a gente traz um egresso aqui, seja para um evento da instituição, seja para esse momento aqui desse bate-papo descontraído, para falar de algo que é tão interessante falar, né? A gente poderia estar tratando aqui por mais tempo, mas eu agradeço por você ter aceito o convite, como egresso, como professor da casa, como como que eu posso dizer, faz esse acompanhamento financeiro dos seus clientes, né? Pode dar essa consultoria financeira também, que isso é importante, né? Quem não entende tanto, buscar um consultor financeiro, fazer uma consultoria, saber como que eu aplico na bolsa, como que eu faço isso ou aquilo, eu acho que também isso é importante. Hoje nós temos muitos profissionais preparados para isso, né? Para ajudar pessoas a investir, a crescer, né? E é isso. Muito obrigada. Obrigado a todos vocês que vão nos assistir futuramente. E eu espero que nós tenhamos ajudado, porque a Católica Orione é isso. É estar junto, interagir com a comunidade, com temas, com assuntos que são pertinentes a toda a comunidade araguainense. Muito obrigada, boa noite e até breve. Obrigado, pessoal. Boa noite. Um abraço a todos.